Olá a todos, meu nome é Carla Costa, eu sou estudante de jornalismo e esse é o podcast Eu Sou de Frutal. E damos início hoje ao nosso primeiro episódio com dois convidados especiais, dois jornalistas aqui de Frutal, que trabalham no Raio X, na 102, que vai bater um papo com a gente sobre o jornalismo local. Prazer, né? Sejam bem-vindos, Débora e Olá, Bruno. Carla, muito obrigada pelo convite, viu? Exatamente, Carla, obrigado pelo convite aí. Quero que vocês se apresentem um pouquinho, né? Como que vocês começaram na área do jornalismo, que área que vocês atuam. Quer começar? Pode começar você. Bom, eu fui estudante da UENG, sou da turma de 2010 de jornalismo. Na época, era publicidade e propaganda junto com jornalismo. E em 2013, comecei a trabalhar na 102, era época de estágio, mas eu consegui. Um colega, Nélio Barbosa, que já trabalhava aqui, me convidou para fazer parte da equipe. Na época, o coordenador do jornalismo era o Antônio Araújo, muitos devem conhecer, inclusive hoje ele faz parte do quadro da UENG em BH. E desde então, sou jornalista, já fui repórter, já participei da parte da edição do jornal, já participei um pouco também, auxiliei na coordenação, e hoje voltei para as ruas novamente, junto com o Bruno Prata. Pois é, rapaz. O Bruno Prata também, aluno da UENG, da turma de 2016. Eu comecei a trabalhar aqui na Rádio 102 FM a partir de estágio. Procurei aqui quando ainda estava cursando, né? Acho que foi no terceiro ano. Aí conheci a senhora Débora. Aí, na época, trabalhava aqui também a Paola, trabalhava também a Vitória. São todos os alunos aí da UENG Frutal. Então, o meu contato aqui foi a partir de um estágio que começou lá em 2020. Então, desde 2020, estou aqui na Rádio 102 FM, né? Sou repórter aqui da instituição. Estamos aí no dia a dia, viu, Carla? É muito bom. E Débora, você, né, que começou lá em 2012, né? Gostaria de saber como que você acha a importância, né? Como que é a importância do jornalismo local. E se teve alguma diferença dessa época que você começou a trabalhar em 2012 para agora, né? Para 2025, que estourou ali em 2014, mais ou menos, teve esse boom da internet, então acho que mudou um pouco, né, a forma de trabalhar? Com certeza, muita coisa mudou. Uhum. O rádio frutal, ele sempre foi muito forte. Nós que somos frutalenses, principalmente, né, Bruno? Com certeza. A gente sabe disso. Então, eu, por exemplo, antes de ser jornalista, já consumia o que era disponibilizado pela Rádio 102, pelo Raio X. Tanto que, na época, eu tinha o quê? 12, 13 anos, eu já ouvia em casa. E na época era Samira Loan. A 102 copiou nós novinhos, né? Exatamente. Desde novinho copitou a Então, gente. eu já tinha uma noção, né, desse trabalho, eu achava muito importante. Tanto que quando entrei na faculdade, já tinha certeza que eu queria seguir o rádio. Então, meus colegas da época que estavam comigo, eles pensavam de ir para a TV, pensavam de ir até mesmo para o impresso, porque na minha época a internet não era tão forte. O que se existiam eram os blogs. Era muito comum, né? Lá, o www.blog tal. Uhum. Então, e eu sempre falei, quero rádio. Uhum. Quando entrei na 102, com muito medo, porque apesar da faculdade nos dar, né, uma noção, o real, né, o mercado em si, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, se na faculdade eu tinha uma semana para fazer uma pauta, para depois procurar o entrevistado, para fazer a entrevista, para depois entregar o trabalho, na minha primeira entrevista, já foi de supetão. Olha, nós vamos ali. O Nélio Barbosa virou, Débora, vamos ali. Aí chegamos no secretário de educação na época, o Zé Luiz, e ele virou e falou assim, Débora, grava com ele, e era sobre um evento que iria acontecer na Secretaria da Educação. E eu já acostumada com a faculdade, com o caderno, peguei ali meu caderno de pautas, fui pegar o nome dele, já aproveitei ali para fazer algumas perguntinhas, anotar tudo para ver se eu não esquecia nada. E com o tempo eu percebi que não dava para, né, anotar tudo. Algumas vezes precisava ser muito rápido. Na porta da delegacia, por exemplo.
O militar não ia me esperar produzir as minhas perguntas. Eu precisava ser ágil. Uhum. E tinha muito ao vivo também, era uma coisa que eu tinha muito medo. É porque no ao vivo ali você não pode errar, né? No ao vivo. A gente já entra com essa, não Aham. posso errar. Uhum. E rádio tem muito essa capacidade do improviso, né? A gente aprende muito isso no ar. A capacidade de improvisar, tanto perguntas, né? Tanto de assuntos, trazer um assunto, de repente, que não está na pauta. O rádio ensina muito isso, a capacidade de improviso. Eu tinha um amigo, quando eu entrei aqui, ele trabalhava aqui também, chamava Fernando. E ele falava o seguinte, Débora, o rádio, ele te dá a base para todas as outras áreas do jornalismo. Então, se você quiser trabalhar com impresso, o rádio vai te dar uma base. Se você quer trabalhar na TV, o rádio te dá uma base. Justamente porque o rádio necessitava muito, e necessita ainda, né? Do improviso. Sim. E hoje já existe a internet, que hoje é impossível, né? Então, por exemplo, o Raio X, ele tem o horário. Programa das 7 e das 11. Mas na internet é ainda muito mais instantâneo, né? A notícia saiu, já temos a informação, apuramos, você já tem que colocar no ar. Isso. Hoje a internet exige muito isso. Se já existia antes com o rádio, hoje com a internet eu vejo isso muito mais, com mais presença. Um outro ponto interessante também, Débora, ela te perguntou lá do início, né? E o que mudou? Antigamente era uma outra dinâmica, o captar a informação, né? Os equipamentos que eram utilizados à época. Eu estou com o celular aqui, ao mesmo tempo que eu estou conversando aqui com vocês, estou recebendo informação aqui no celular. Então hoje, né, os próprios equipamentos facilitaram muito a vida do jornalista. Não, com certeza. O acesso é Com 24 certeza. horas, né? O rádio é 24 mais horas. limitado. Exatamente. Só tem aquele horário do programa, né? Exatamente. É impossível desassociar o rádio da internet hoje. Aqui na nossa dinâmica, a gente percebe isso não só a nível municipal, como estadual, até nacional. O rádio, igual vocês falaram aí, né? Tem um horário específico, mas as notícias, né, acontecem 24 horas por dia. E mesmo que a gente entre em caráter extraordinário dentro da programação, o tempo acaba sendo limitado. E na internet, por exemplo, eu posso fazer uma cobertura ali, e essa cobertura pode durar 24 horas, dependendo do caso. Nós já tivemos casos aí que duraram horas e horas, como o caso da Pamela, por exemplo. Exatamente. E a gente sempre alimentando as nossas redes sociais, e no outro dia, né, a gente volta, vem no rádio, fala ao vivo, mas assim, a internet agora anda em conjunto com o rádio, não tem como separar as duas coisas. Então, Bruno, agora então você, né, que já veio com, já nessa época, né, mais híbrida, né, que é rádio e as redes sociais, a internet, né? Então você sente mais essa proximidade do público? Assim, a internet é uma faca de dois gumes também, né? O que a gente tem percebido hoje, a gente está conversando, né, mais cedo, a importância de se fazer a faculdade e ter a formação. Porque hoje muitas pessoas se acham jornalistas. Isso é uma coisa muito importante falar. A pessoa tem um perfil na internet, pega uma notícia sem nenhum tipo de embasamento, né? embasamento, ou de checar fonte. O checar fonte que a gente aprende lá na faculdade, a questão de você ter a fonte. Então, ainda tem que se ter muito a questão da responsabilidade. E a internet, ela tem essa característica, né, de ser muito rápida, instantânea. E a gente ainda, o bom jornalismo tem que carregar aquelas características que o professor em sala de aula passa, né, de apurar as informações com fontes oficiais, confiáveis. Uma coisa que é impossível o jornalista não ter fonte. O jornalista sem fonte não é jornalista. Então, a internet eu vejo que melhorou muito o trabalho do jornalista. Facilitou, né? Facilitou. Antes, por exemplo, o jornalista precisava de uma câmera, de um gravador. Hoje, no celular você tem a câmera, você tem o gravador, você já tem tudo que você necessita para trabalhar. Antigamente era tudo numa van, né? Os equipamentos, você tinha que locomover com aquilo. Hoje em dia você tá aqui, né? Não, para fazer um ao vivo, principalmente para entrar no rádio, hoje eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Então, antes era muito mais, né? Existia uma coisa muito mais burocrática, era demorado. E uma coisa que você falou, Bruno, importante, que você falou que é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que a internet facilita, né?
ela também é muito perigosa, porque se você der uma notícia ali sem checar a informação corretamente, isso pode ser muito E perigoso, não né? é só isso também, não. Uhum. Por exemplo, o que a gente observa? Divulgamos uma notícia. A primeira coisa que acontece, por que vocês não estão divulgando nomes? Isso Eu acontece quero muito. um nome, cadê o nome? Uhum. Então, a pessoa não entende. Uhum. Antigamente podia, né? Colocar nomes, né? Hoje em dia não pode Na acho que nem minha iniciais, época, né? quando eu iniciei, nome, sobrenome, endereço. Quem é o pai, quem é a mãe? Exatamente. Já pensou isso na cidade do interior? Né? Não, e na época, bem. por exemplo, do Portari, que tá aí há mais de 20 anos, do Samira Loan. Então, isso era muito mais comum. A questão de nomes, divulgação de rosto. Hoje isso é muito mais delicado. Isso. Ó, tem situações, Carla, situação real, a gente está apurando casos policiais. Aqui, assim, nós trabalhamos muito com o jornalismo policial. Tem situações que a gente chega no local, a gente tem mais informação do que o próprio militar que está ali. Às vezes, muitas das vezes, fotografias, imagens. E né? tudo por fontes, que se Tudo vocês por já fontes. têm, né? Fonte essencial, galera. E tem que sempre resguardar a fonte, isso é importante, né? Com certeza. E voltando, assim, e sobre rotina? Como que é a rotina de vocês? Hoje eu acho muito mais fácil. Uhum. Muito mais fácil. Quando eu iniciei lá em 2013, a gente não tinha essa questão de dividir turnos, por exemplo. Hoje tem um repórter que trabalha na parte da manhã, o que trabalha na parte da tarde e à noite. Lembrando que a gente está falando sobre Frutal. Nas outras cidades eu não sei como funciona. Uhum. Mas aqui, por exemplo, eu entrava às 7 horas da manhã e ia até na hora que tivesse notícia e precisasse de mim. Uhum. Então, às vezes eu entrava aqui 7 horas e o jornal na época iniciava às 8. Não era 7 como é hoje. Então a gente chegava mais cedo, fazia uma ronda, bombeiros, polícia militar, PRF, nessas principais instituições de segurança. E ficava o dia todo. E se tivesse algo à noite e a gente tivesse disponibilidade, galera, aconteceu um homicídio. Quem vai? Eu tô tranquila, posso ir. Uhum. Então era muito isso. Hoje a gente tem um repórter para manhã, um para tarde e um para noite. São turnos... E uma outra situação que a gente tinha também é que a gente tinha o costume de ir até as trocas de turno da polícia para tentar, né? Porque, por exemplo, se a gente não recebeu a informação de que teve um acidente na parte da tarde, mas talvez no final do turno daquele militar, se a gente encontrasse ele, olha, não, teve um acidente assim, a gente pode gravar. Então a gente pegava. Então muitas das vezes era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e existia o risco de você ir até o local, chegar lá, o militar falar, não teve nada. Porque o ligar já ficava inconveniente. Então, vamos até o local. Isso aconteceu várias e várias vezes. Então agora facilitou bem mais, né? Um outro ponto que facilita o trabalho hoje é o seguinte, você falou que antigamente o jornalista teria que se deslocar a um ponto específico, ficar dependente do policial. No caso, a gente está falando de policial hoje, o jornalista tem olhos em todos os locais, por meio das redes sociais, da tecnologia, do WhatsApp. O WhatsApp é fundamental. Hoje em dia, a gente recebe constantemente, diariamente, informações via WhatsApp. Mas assim, aí entra aquela coisa, né? Essa informação, ela é falsa ou verdadeira? Entra os critérios, né? Que a gente tem que se atentar a todo momento para manter um mínimo de ética, né? De bom trabalho. Sim, eu fiquei até curiosa agora, vocês falaram de fontes, né? Como que é essa relação com fontes, né? Para quem é um estudante de jornalismo, vocês vão ali, vocês têm uma agendinha que vocês vão anotando, tem sempre as mesmas pessoas que passam essas notícias para vocês, convivência, bom relacionamento. Convivência, bom relacionamento. No meu caso, no início, as pessoas ficam meio desconfiadas, assim, né? Quando você chega no começo, a pessoa, por exemplo, principalmente quando porque quando a gente fala fonte, é tanto na polícia, tanto no Poder Executivo, Legislativo, é no Ministério Público. Ou até mesmo com populares. O jornalista... A pessoa tem a frequência, ou se não mora em tal lugar, a gente já tem o número do nosso WhatsApp. Ela, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui nessa rua. Se vocês conseguirem verificar. O frentista do posto, né? Essas pessoas. Na verdade, Débora,
Eu ouvi isso aí muito no jornalismo, né? O frentista do posto, o cabeleireiro, essas pessoas detêm muitas informações porque elas têm contato com muitas pessoas no dia a dia, né? Primeiro, é a questão da constância. Você sempre tem que ter contato aí com essa fonte, tratar bem, reservar fontes, você nunca pode, jornalista nunca Existem revela. princípios que É ética, sempre né? vão existir e que você vai carregar, independente se foi em 1980, como em 2025, 26. E para a gente encerrar nosso bate-papo, né, já quero agradecer vocês pela presença. Foi um prazer recebê-los nesse primeiro episódio. E para a gente encerrar, eu gostaria de saber de vocês quais casos, né, se vocês acham que Frutal é uma cidade perigosa, quais casos que marcaram vocês aqui em Frutal? Muitos. Kelly Cadamuro. Teve o caso do homem que saiu com a cabeça pelas ruas do Princesa Isabel, Ah, que é do Matadouro, né? do Matadouro. Esse caso eu acho que repercutiu nacionalmente, né? Eu não sei se é violenta, eu sei que tem muitas ocorrências, né? O caso que me marcou mais recente foi o caso da Pamela, que é muito recente, que nós acompanhamos desde a procura do corpo até o encontro do corpo. O meu primeiro caso foi... o meu primeiro caso não, o meu primeiro plantão aqui foi exatamente esse caso, onde um amigo decapitou o outro, em via pública. Que chocante. esse do Matadouro, né? Exatamente. O jornalista tem que estar preparado para cenas fortes, isso é fato. Já fica uma dica, então, para os estudantes, né, de jornalismo, né, que querem atuar nessa área, né? Tem que estar preparado. Policial, né? Exatamente, tem que estar preparado para cenas fortes. Eu já vi muitas cenas fortes. Casos de atropelamentos de criança, já teve triste. um caso aqui em Frutal muito triste. Uhum. Recentemente teve um garotinho também que perdeu a vida. Um caso muito... E mexe com a gente. Sim, sim, sim. Abala. Tem hora que necessitamos afastar um pouco para não se envolver demais Uhum. e acabar entrando Não pode numa deixar crise, muito, né? né, o emocional, né, aflorar, né? Eu já Com tive certeza. casos de acompanhar a ocorrência onde eu conhecia o morto, né, o cadáver. Então, que nem a Débora falou, né, o separar o profissional, né, da pessoa física, vamos dizer assim, e manter, né, o profissionalismo, né, e fazer o trabalho que é necessário ser feito. São N casos. Como o Bruno disse, dizer que Frutal é uma cidade violenta, a gente deveria falar isso com dados, né? Mas de acordo com o que a gente vivencia no nosso dia a dia, na nossa rotina, com certeza existem vários casos violentos que aconteceram aqui na nossa cidade. Mas também tivemos vários casos bons, a vinda do governador para cá, vários secretários de estado, tanto de saúde como segurança, conquistas muito bacanas para a cidade que a gente também fez a cobertura. Legal. Então é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa, Não só Bruno? de coisas ruins vive o jornalismo. Exatamente. Isso é bom. Então tá bom, gente. Muito obrigada, né, pela presença e espero vocês daqui, né? Quem sabe, né? Daqui uns dias vocês retornam aqui para falar mais, que é um assunto muito amplo, né? Então, e vocês vivenciam muito isso no dia a dia. Então, acho que tem muita história aí para poder ser contada, né? Nós que agradecemos, Carla. Muito obrigada. Estamos aí para o que precisar. Com E certeza. se você que está aí vendo esse videocast quiser ser fonte nossa aqui também, né, Bruno? Deixa, né, gente? Nosso número está no nosso Instagram da Rádio 102 FM. Basta vocês entrarem lá. Quer deixar o arroba de vocês? O meu é Bruno Prata BPS. É só digitar lá Bruno Prata. Na verdade, o meu é Bruno Prata PS. É só digitar lá. Na verdade, deixa quieto esse negócio, que eu não lembro agora. Então tá bom. Então é isso, gente. Obrigada por acompanhar esse videocast. E eu aguardo vocês até semana que vem no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.